Gente, eu estou amando esse tempo especial que a gente está tendo, principalmente porque a gente está falando sobre liderança, e esse é um tema que eu sou apaixonado, e falar de equipes também é uma coisa que eu também amo, e acho que a nossa igreja escolheu um momento certo para fazer isso, até porque nós estamos começando aí a partir para novos desafios, para esse novo local, que com certeza vai trazer para a gente novas oportunidades, e a gente precisa estar preparado para lidar com aquilo que Deus vai estar trazendo para a gente, amém? Principalmente, nosso time, eu não tenho a menor dúvida que vai crescer e vai ter novos desafios, e nós precisamos estar alinhados com isso. E quando falo em alinhamento, eu fiquei muito feliz quando eu vi aqui a palestra da Neiva, porque o que ela falou está muito alinhado com aquilo que a gente vai falar agora, esse papo que a gente vai ter sobre gestão de equipes, né, e formação de talentos. Na verdade, eu não vou falar nada aqui, nenhuma técnica, nenhuma tática de como você gerir equipes, de como formar pessoas, até porque se a gente fosse falar a fundo isso é um tema para várias e várias aulas. Na verdade, eu só peguei 6 pontos aqui que eu vou compartilhar com vocês para que a gente possa entender um caminho no que diz respeito ao relacionamento com equipes. E eu quero falar isso, muito mais do que gestão, a gente tem que falar sobre relacionamento com as nossas equipes. Eu acho que muitos resultados não são satisfatórios porque há uma grande preocupação em gerir e pouca preocupação em se relacionar. Muita pouca preocupação, às vezes, em liderar. Porque muitas vezes, quando você está gerindo, você simplesmente está querendo comandar a coisa no caminho que você quer e do jeito que você quer. Quando a gente fala em relacionamento, há empatia, há troca, há um entendimento também naquilo que não é só o que você quer, mas o que as pessoas que estão com você também têm de expectativas a respeito de fazer parte desse time. Então, primeiro vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns conceitos de equipe. Então, gente, primeira coisa, a equipe, ela é o quê? Ela é um é um grupo de indivíduos aplicados na realização de uma mesma tarefa, de um trabalho ou de um propósito. Ou seja, uma equipe são pessoas que se unem debaixo de um mesmo objetivo, debaixo de alcançar um mesmo propósito, debaixo a realizar alguma coisa juntas. Outra coisa interessante sobre equipe é que eu descobri fazendo um estudo a respeito de equipes dentro de igreja, um estudo feito com as 100 maiores igrejas dos Estados Unidos, chegou a essa conclusão, que as igrejas fortes têm um forte espírito de equipe. Ou seja, quando a gente fala de igreja, existe uma relação direta entre o quão aquela igreja é forte com relação ao quanto aquela igreja tem um forte espírito de equipe, onde há um entendimento de que as coisas são construídas juntos. Então, gente, qual é a origem, então, dessa palavra equipe? A palavra equipe, na verdade, ela vem de um verbo francês que é équiper, cujo significado é ajeitar, capacitar, ou seja, ajustar as coisas, fazer com que tudo fique dentro dos seus conformes. E ela veio dessa palavra skipper, que significava equipar ou aparelhar um navio. Ou seja, não adiantava você fazer um navio, você construir um navio, se você não tivesse uma equipe que fosse capaz de equipar, aparelhar, operar e, consequentemente, fazer com que aquele navio cumprisse o seu propósito de existência, que é navegar. Ou seja, não adianta a gente construir um prédio, botar aqui as 4 paredes de uma igreja, se a gente não tiver uma equipe que faça com que o propósito para qual essa igreja exista, foi criado, ele seja cumprido. Faz sentido isso para vocês? Ou seja, não adianta você construir toda a planta de uma indústria, de uma empresa, se você não tiver uma equipe que vai ser capaz de aparelhar e fazer uso daqueles equipamentos com o objetivo de cumprir o propósito dela, que é fabricar, produzir um determinado produto ou serviço. Então, gente, deu para entender a importância da equipe? E quando essa história de navio me trouxe uma frase aqui, que é o seguinte: se você quiser viajar rápido, você vai sozinho, mas se você quiser viajar longe, você vai precisar de uma equipe. Ou seja, se a gente quiser ser uma igreja pequenininha, que quer ficar limitada apenas a influenciar um pequeno grupo de pessoas, a impactar apenas um grupo pequenininho,
Cara, uma meia dúzia, o Maurício podia fazer sozinho, uma meia dúzia sozinho. Mas se a gente quiser realmente viver o potencial completo que Deus tem para nós, todo esse propósito que Deus tem para a nossa igreja, a gente tem que ter um time forte, a gente tem que ter um time unido, a gente tem que ter um time que vá todo na mesma direção. Legal, gente? E como é que se consegue isso, né? Como é que essas organizações, aquelas 100 igrejas lá que eu estudei, conseguiram fazer isso? Primeiro, com um objetivo comum e também com uma boa comunicação. A gente precisa entender que quando a gente tem um bom objetivo, um objetivo que as pessoas conhecem, se apaixonam por ele e que há uma boa comunicação entre todos na direção desse objetivo, as coisas acontecem. Eu trabalhei muito tempo num grupo onde o nosso chefe, que era o Jorge Paulo Lema, ele uma vez, numa palestra para investidores, ele usou uma frase que eu nunca mais esqueci, que era em inglês, falava assim: good people working together na same direction. Gente boa trabalhando junta na mesma direção. E para mim, eu vejo isso, cara, isso é uma realidade. Quando a gente tem pessoas imbuídas no mesmo propósito, indo na mesma direção, se falando, se comunicando, as coisas vão acontecer. E comunicação é uma coisa tão importante em equipe, que se você tiver uma equipe trabalhando no mesmo projeto, mas se eles não estiverem se comunicando umas com as outras, elas não são uma equipe. Você nada mais tem do que um grupo de pessoas que está trabalhando na mesma coisa, mas se elas não se comunicam, elas não são uma equipe. Da mesma maneira, você pode ter pessoas que se comunicam bem, mas se elas não estão trabalhando para o mesmo objetivo, isso também não é uma equipe, mesmo que você chame elas assim. Ou seja, se a gente tem dentro de uma igreja várias equipes, várias pessoas, que de repente estão até trabalhando na mesma direção, mas elas não se falam, elas não estão juntas nesse objetivo. Então, essa coisa de nós sermos uma equipe poderosa, uma equipe eficaz, uma equipe eficiente, uma equipe que traz grandes resultados, passa totalmente por nós não apenas estarmos alinhados com relação aos nossos objetivos, mas principalmente nós estarmos nos falando constantemente sobre o andamento, sobre as ações, sobre aquilo que a gente está executando na direção do cumprimento desses objetivos. Faz sentido isso para vocês, gente? Legal? Foi muito interessante que a gente começou essa reunião de cara com o alinhamento do pastor Maurício e da pastora Denise, onde eles trouxeram a visão da igreja. Porque a partir dessa visão que nós temos que construir tudo aquilo que a gente vai estar realizando dentro de cada ministério da igreja. Porque as nossas ações, as nossas execuções que nós vamos fazer nos ministérios, elas não devem e não podem ser fruto da nossa vontade, do que a gente acha que deveria ser aquele ministério, mas elas têm que refletir um desdobramento claro daquilo que que são os objetivos, propósitos e a visão da igreja. Legal? E, gente, um fato: equipes realizam muito mais do que indivíduos trabalhando separadamente. Você, de repente, tem um grupo de pessoas que estão no mesmo local e cada um está trabalhando sozinho ali. Se você pega essa turma, junta ela toda, bota na mesma direção, eles vão produzir muito mais do que se eles estivessem sozinhos. Você pode realizar muito mais, na verdade, com uma equipe do que com você mesmo. Às vezes, o nosso potencial de realização ele está limitado porque nós não temos outras pessoas caminhando junto com a gente na mesma direção. Então, se você quer realizar mais, tenha coragem de se juntar a um time, se juntar a alguém. E eu acredito muito que líderes, o verdadeiro líder, ele acredita mais nas suas equipes do que, às vezes, ele acredita nele mesmo. Porque ele sabe que a equipe é capaz de realizar mais do que ele seria capaz de realizar sozinho. Legal? Hoje a gente vai falar 6 pontos a respeito de uma coisa que se chama equipe de alto desempenho. O pessoal chama isso aí no mercado como HPT, que é o High Performance Teams. Alguém já ouviu falar sobre isso? Porque você pode ter equipes de vários tipos, mas você pode ter uma equipe que entrega pouco e uma equipe que entrega muito.
As equipes de alto potencial são aquelas que não apenas entregam muito, mas elas entregam muito da maneira certa. Elas deixam pouco efeito colateral. Porque você tem muita gente que entrega pra caramba, mas deixa um efeito colateral enorme em função do resultado dela. E isso não é bom. E principalmente dentro de uma igreja, foi o que a Neiva falou. Não basta você, não adianta você entregar, realizar e você deixar uma pessoa destruída no meio do caminho. Isso é um efeito colateral. De repente, quem está liderando acha que está fazendo um excelente resultado, mas no final das contas está deixando um estrago no meio do caminho. Então, a primeira coisa que uma equipe de alta performance, de alto desempenho faz é o seguinte: ela entende o seu propósito. Fala assim, qual é o meu propósito? Qual é o objetivo de eu estar aqui? Porque toda equipe precisa saber o porquê que ela existe, para onde ela está indo e que passos são necessários para que eu chegue lá. Isso é você ter uma equipe de alta performance. Você sabe para onde você está indo. É que nem, senão você é que nem a história do gato lá da Alice, do País das Maravilhas, que diz, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho vai te levar a um lugar em si. Qualquer caminho serve. Só que no nosso caso, se a gente quiser entregar um resultado de qualidade com um time de alta performance, a gente sabe qual é o caminho que a gente quer ir. Nós já tivemos aqui a direção de qual é a visão da igreja, quais são os valores que a igreja tem e sobre o que nós acreditamos que tem que ser feito esse trabalho ao longo do caminho. E, gente, outra coisa é que uma equipe de alto desempenho, ela compartilha um forte senso de propósito e um conjunto de valores comuns. Ou seja, aquilo que foi apresentado para a gente como valores da Nova, isso vai nortear os valores das equipes que atuam dentro da Nova, que vai nortear os valores da equipe da Nova. Então, não adianta chegar aqui, pastor Maurício e pastora Denise, dizerem que a Nova acredita que o centro da igreja é Jesus, que tudo aquilo que a gente faz baseado na palavra, e de repente chega alguém, não, mas eu acredito que a gente pode botar um método que de repente se a gente começar a manipular as pessoas psicologicamente através daquilo ali, vai ter mais resultado. Isso está alinhado com o que a igreja quer? Não. Então eu não posso, como membro de um time, querer usar de ferramentas que são desalinhados com os valores da igreja onde eu estou. E eles têm clareza sobre qual é o seu trabalho e o porquê que ele é importante. Olha só, eu não tenho a menor dúvida que nós entendemos a importância do trabalho que nós realizamos como time de uma igreja. O nosso papel aqui é popular o céu e desabitar o inferno, amém? Não é verdade? Nós queremos que o inferno seja uma terra sem forma, né, vazia, né, a não ser com o diabo e seus asseclas. E a gente quer que o céu tenha um problema de superpopulação. Esse é o nosso objetivo. É para isso que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Então, nosso objetivo não é que todo mundo diga que nós somos bonitinhos, bacaninhas, engraçadinhos. Nosso objetivo é resgatar vidas. Nós usamos como ferramenta para isso a música, usamos como ferramenta para isso o teatro, usamos aqui os nossos cultos, usamos os nossos posts na internet, usamos várias coisas. Essas são ferramentas que nós usamos para isso. Esse não é o nosso objetivo final. E um fato, a gente fala muito sobre equipes motivadas. Como é que eu mantenho uma equipe motivada? Gente, o que motiva as pessoas é ter um propósito, cara. A verdade é que a verdadeira motivação ela é alimentada pelo propósito, e é um propósito que dá força para você enfrentar as dificuldades, desafios e resistências que a gente tem no meio do caminho, ao longo do caminho. Por você ter um propósito, é que você está disposto a enfrentar aquilo que está se opondo a você. Então, por que muita gente desiste às vezes no meio do caminho? Porque não tem nada, isso aqui não me interessa. Mas quando você quer alguma coisa, você faz a diferença. Outra coisa, número 2, equipes de alto desempenho têm as pessoas certas e elas confiam umas nas outras. Ou seja, se eu estou montando um time, eu preciso saber que eu estou montando um time com as pessoas certas e precisa haver um relacionamento de confiança entre essas pessoas. Saber montar um time é uma coisa que faz toda a diferença. E quando o líder constrói uma equipe na qual os membros honram compromissos, apoiam uns aos outros, 110%, o caráter aflora e a confiança é o resultado inevitável disso. Ou seja, essas equipes que são formadas por pessoas
que estão alinhadas, que estão comprometidas com o propósito, elas começam, na verdade, a criar um espírito onde um apoia o outro, onde um suporta o outro, onde há comprometimento com a missão, onde há comprometimento com o propósito, e isso vai começando a aflorar o caráter das pessoas e começa a ter assim, cara, eu estou tranquilo, cara, que eu sei que eu estou ali com o Rodrigo, cara, nesse negócio, não precisa esquentar minha cabeça, o Rodrigo está comigo, cara. Eu sei, se eu sei que eu botei ali ele naquela missão, eu não tenho que me preocupar, que eu sei que ele está lá, nós estamos juntos, eu sei que, e sei que na hora que tem um problema do outro colega dele, ele está aqui para cobrir. Ou seja, mas por quê? Porque são pessoas que têm o coração correto, que têm o caráter correto, porque nem sempre, quando a gente fala em montar uma boa equipe, você tem que montar equipes com as melhores pessoas tecnicamente para aquela função. Vou falar uma coisa para vocês, não sei se vocês já viveram isso. Eu demiti mais pessoas na minha vida por questões comportamentais do que por questões técnicas. Porque o técnico, você treina o cara, você forma o cara. Agora, o comportamental, mudar isso nas pessoas. Alguém já viveu isso aí? A grande maioria. Então, a gente precisa entender o seguinte, essa pessoa, ela está não sendo completamente, não está entregando o máximo que ela pode, porque ela precisa ser orientada, capacitada, ou porque ela tem uma deficiência de caráter. É muito importante a gente saber, entender isso, para que a gente saiba como tratar cada uma das situações. Outra coisa, como as equipes de alto desempenho têm as pessoas certas, o comportamento é sempre previsível e confiável. E a equipe sabe que pode contar uns com os outros o tempo todo. Quando você tem um time com o qual você anda junto, que você sabe quem são as pessoas, o exemplo que eu dei aqui agora, você não se preocupa que você sabe, cara, eu sei que eu tenho um time que vai se apoiar, que vai apoiar um outro, que vai suportar um outro, para que o resultado seja entregue. Uma coisa importante nessas equipes é que a gente tenha a diversidade de estilos e competências. Não caia na asneira de montar um time com pessoas iguais. Foi exatamente o exercício que a gente fez aqui, principalmente iguais a você. Na verdade, o líder inteligente, ele monta um time com pessoas que, na verdade, compensam as suas fraquezas e as suas deficiências. E uma coisa importante, o fato de você não ser bom naquilo, isso não é um problema. Isso é uma característica sua, porque certamente você vai ser muito bom em alguma coisa que uma outra pessoa não é. Isso é libertador quando você entende isso. Isso é libertador. Porque você compreende. Olha que interessante, a gente fez aqui esse estudo. Eu tenho um perfil, Fragale tem outro perfil, Denise tem outro perfil, o Jorge tem outro perfil completamente diferente. O Bené também já sei que tem. Olha que interessante, nós estamos um time aqui, estou dando alguns exemplos, que cada um de nós tem um perfil diferente. A gente se complementa. A gente se complementa. Isso é muito interessante. Eu vivi uma situação muito curiosa. Eu trabalhei com um cara que ele tinha uma insegurança tão grande no relacionamento com as pessoas que trabalhavam com ele, que todas as vezes que ele descobria que um de nós, conhecia de um assunto mais do que ele ia buscar um curso para aprender aquilo. Então, ele um dia descobriu que eu entendia alguma coisinha sobre planejamento estratégico. O cara ficou de planejamento estratégico e principalmente uma parte chamada planejamento pelo desdobramento de diretrizes. O cara ficou desesperado, o cara arrumou de fazer um curso, porque ele não aceitava que alguém conhecesse aquele assunto e ele não. Cara, mas sabe o que aconteceu? Ele nunca viveu plenamente o potencial que ele tinha, porque ele, em vez de focar naquilo que era o lado bom dele, ele ficava o tempo inteiro querendo complementar aquilo que ele não tinha. E, na verdade, o grande segredo eu vou desenvolver as minhas potencialidades e vou me cercar de pessoas que vão complementar isso em mim para que o resultado final aconteça. Isso é você ter um time e agir com inteligência, amém? Então, quando a gente fala de pessoas certas, não estamos falando de assim, eu gosto de fulaninho, de beltraninho eu não gosto não. Eu gosto de gente com essa carinha. Eu gosto muito de gente que tem esse estilo. Não é disso, não. Pessoas certas são as pessoas que complementam características umas das outras de maneira que você tem um time forte. Olha,
eu fui fazer um estudo na internet e descobri que os 12 apóstolos de Jesus, cada um tinha um estilo diferente. Vocês acreditam nisso? Vocês acham que é por acaso? Vocês acham que ele chutou isso? Eu acho que isso não é por acaso não, né, gente? A verdade, cara, é que você, o líder inteligente contrata pessoas mais inteligentes do que ele. Outra coisa, reconheça e valorize as diversidades de estilos, potencialize e desenvolva as múltiplas competências de seu time, mesmo que você não as tenha ou compreenda totalmente. Ou seja, o que esse líder deveria fazer era, ao invés dele estar tentando aprender aquilo que ele não sabia, mas é que ele sabe que eu sei, ele deveria estar investindo em eu potencializar aquilo que eu sei e ele não. Ou seja, se você identifica que você tem uma pessoa no teu time que tem uma característica muito boa naquilo, invista nela. Invista em cada um. A gente está falando aqui de investimento em pessoas. Ou seja, compreender que as pessoas são diferentes e que quando eu estou investindo nelas, o resultado é claro. A delegação é outra coisa importante para a equipe de alta performance. E delegação, ela está associada a uma coisa chamada espaço para crescimento. Então, gente, quando você delega à sua equipe o poder de tomar decisões, quando você faz isso, você está essencialmente dizendo para elas, eu confio em você. E as pessoas confiam nos líderes que confiam nelas. A verdade é essa, as pessoas gostam que confiem nelas. Então, quando você tem um estilo que você dá ali para aquela pessoa liberdade, que você dá pista para ela aí, cara, ela vai adiante. Compartilhe com elas informações relevantes, envolva a sua equipe de maneira profunda na elaboração das estratégias, traga a sua equipe a participar com você do planejamento daquilo que você vai estar executando dentro do seu ministério. Quando você vem com a ideia pronta, sabe o que você vai ter? Resistência. Quando você envolve as pessoas nesse processo, é muito mais fácil que elas te apoiem, participem, porque elas são parte da definição daquilo ali. A grande verdade é que o nosso papel como líderes está muito ligado à nossa capacidade de influência. E a influência, ela vem exatamente do quando você também traz as pessoas para perto de você, não quando você está longe delas. Faz sentido isso para você, gente? Terceiro ponto, empodere o seu time entregando responsabilidade real, autoridade de tomar decisão e acesso a recursos. Não adianta você falar para o cara, tá, eu estou te dando aqui autonomia para isso, mas você tem que, eu tenho que aprovar tudo que você está fazendo, tá? Eu quero ver antes, né? Eu quero ver antes, eu quero que você me mostre. Isso não existe. Se você está dando autonomia, empodere essas pessoas. Outro ponto, gente. Deixe que aqueles que têm potencial voem. Famoso, cara, dá pista para a pessoa. Dá pista. Cara, essa pessoa tem potencial, eu não vou ficar prendendo ela. O que eu vou fazer é dar a essa pessoa as condições para que ela desenvolva e coloque em prática tudo aquilo que ela tem de potencial. Ajude, na verdade, né? A gente tem que dar espaço para que elas usem os seus dons e talentos, mesmo significa que você vai usar menos do seu. Olha só, muitas vezes o seu descanso, que vai permitir com que você tenha uma visão mais alongada das coisas, está exatamente em você delegar para as pessoas fazerem as coisas. Quando a gente muitas vezes mexe a mão e quer fazer tudo, sabe o que significa? Você não enxerga um palmo na frente do nariz. Não é fato isso? Às vezes a gente precisa ter essa coragem de deixar as pessoas irem para que você possa olhar na frente e falar caminho certo, caminho errado, ajusta aqui ou ajusta ali. Sabe, gente, ajudar e permitir que os membros da sua equipe tornem-se mais bem-sucedidos do que você mesmo, isso vai ser o verdadeiro teste da sua liderança. Eu acredito plenamente que o papel de um líder não é conseguir pessoas como mão de obra, como ferramenta ou como massa para cumprir os projetos dele, o propósito dele. Na verdade, o verdadeiro líder é aquele que encara, que enxerga nas pessoas que estão na sua equipe a sua grande tela, onde você vai trabalhar para que aquela pessoa seja a plenitude, o máximo daquilo que Deus projetou ela para ser. Nós temos que enxergar nas pessoas nosso local de trabalho em prol delas e não em prol da gente. O problema de muitas lideranças é que elas querem, na verdade, enxergar na pessoa assim, eu quero você para fazer o que eu quero. Mas onde é que está o outro lado? É por isso que, às vezes, você não tem pessoas que se comprometem plenamente com você, porque elas têm um entendimento que você não está enxergando elas como alguém importante.
Elas acham que você só vê elas como importantes para você, mas não vê a importância que elas têm. Faz sentido isso, gente? Ou seja, as pessoas querem sentir que elas são valorizadas por quem elas são e que o seu líder se importa com o seu desenvolvimento pessoal. E outro ponto importante, então, gente, isso mostra que para a gente ter equipes de alta performance, elas precisam ter, então, autonomia e flexibilidade. Flexibilidade, porque eu adorei quando eu vi aqui que a maioria colocou que não gosta de cumprir regras, nem seguir procedimentos. Eu fiquei apaixonado. Quem estava aqui com o meu grupo, quem estava no meu grupo, o que foi que eu falei sobre mim? Não foi? Pode botar aqui. Foi ou não foi? A última coisa que minha é exatamente cumprir regras e seguir procedimentos. Porque eu acho que a gente foi feito, na verdade, para criar o caminho, e não necessariamente para seguir o caminho, né? Tem pessoas que têm como seu perfil seguir o caminho. Mas, se você quiser ter um time que entrega grandes coisas, não espere que as pessoas façam tudo do jeito que você faz. Que sejam tão boas quanto você. Que sejam exatamente como se fosse um mini-me seu. Você tem que ajudar as pessoas a ser quem elas são. A poder entregar o máximo que elas têm potencial de ser naquele momento. Sabe que, às vezes, a gente tem que entender que uma pessoa está entregando alguma coisa que é o máximo que ela tem potencial naquele momento. Mas nós temos, muitas vezes, a condição de ajudá-las a estender esse potencial. A gente vê isso quando está correndo. Ninguém começa correndo 10 quilômetros. Ninguém começa correndo uma meia maratona. A gente sempre começa pouquinho, pouquinho, pouquinho. Ou seja, há um processo, há um tempo de desenvolvimento. E todo mundo tem o seu, e a gente tem que respeitar isso. O terceiro ponto, gente, é que equipes de alto desempenho, elas são comprometidas e engajadas. Ou seja, se você quiser realizar grandes coisas, precisa haver comprometimento e engajamento. E sabe, comprometidas com valores e objetivos centrais da equipe, colocando eles muitas vezes acima das suas aspirações pessoais. Ou seja, quando eu faço parte de uma equipe, eu não faço o que eu quero, eu faço aquilo que é bom e que está alinhado com a minha equipe, ok? Porque nem sempre aquilo... Por exemplo, eu poderia gostar de ficar todo domingo em casa. Eu poderia gostar de ir embora cedo. Mas onde é que está a minha equipe nisso? Aquilo é o melhor para o time que está comigo? Aquilo é o melhor para a minha equipe? Não é importante a minha presença ali com eles? A gente não combinou que vai fazer aquilo? Faz sentido isso, gente? Ou seja, quando você está comprometido, você para de olhar apenas para o seu interesse e você olha para o que o que é o melhor para que o propósito seja atingido. Outra coisa, membros de equipe de alto desempenho se veem pertencendo à equipe e também à organização, que é outra coisa. Tem gente que acha assim, eu sou parte do time tal, mas não sou parte do todo. É assim, eu sou do ministério, mas eu não sou da igreja. Meu amigo, não existe você ser membro e não ser parte do corpo. Isso não existe. Por isso que, quando a gente fala das nossas equipes terem o máximo de potencial, significa que todas as nossas áreas, todos os nossos ministérios têm que estar alinhados com aquilo que é o nosso objetivo central como igreja. Eles são leais uns aos outros e sabem que são mais fortes juntos do que como indivíduos. Então, a lealdade é uma marca que a gente vai ver cada vez mais forte nessas equipes de alta performance. O quarto ponto, gente, é que equipes de alto desempenho são focadas em soluções, né? Opa, não trocou não? Equipes de alta performance, elas são focadas em soluções, elas não são focadas em problemas. Eu vejo muitas vezes o pessoal perdendo tempo discutindo o problema, ao invés de falar da solução. Eu estava no outro dia conversando com o Maurício sobre uma pessoa que todas as vezes que vinha falar comigo, vinha me trazer o problema. Porque o problema. Onde um dia eu falei, cara, por que você não fez parte da solução? Na verdade, você preferiu ir embora, né? Se você se importasse tanto com a gente, você teria feito parte da solução. Não teria ido embora e ficava falando para todo mundo que você veja errado. Eu penso que todos nós temos uma grande oportunidade, quando estamos num grupo, quando a gente vê alguma coisa errada, de ser parte da solução. E não ser um propagador do problema. Olha, e quando a gente fala da importância sobre essa história de
de focar na solução, eu um dia estava vendo um técnico americano, um técnico de futebol americano, e estava fazendo uma reportagem sobre ele, o porquê que ele não focava em trabalhar os defeitos dos atletas dele. O foco dele era pegar, o que esse cara é bom? Eu vou investir no cara é bom. Mas ele não é bom nisso. Não, eu não estou preocupado em olhar no que ele é bom. Eu quero focar no que ele é bom. E esse cara se transformou num grande vencedor lá nos Estados Unidos, no futebol americano. E ele falou essa frase aqui, ó, você ganha jogos com as suas forças, não com as suas fraquezas. Então, se você quer ganhar o jogo, você tem que potencializar as suas forças e não as suas fraquezas. E às vezes a gente perde muito tempo nisso. E é por isso, gente, que equipes de alto desempenho, elas são, então, elas entendem o que é preciso para fornecer soluções e não tem medo do processo para isso, não. Cara, eu vou focar em encontrar... Tem um problema? Já entendi. Vamos discutir a solução. Não vamos ficar perdendo tempo aqui, dando vida ao problema. Vamos partir para a solução. Segundo ponto, os problemas são vistos como desafios. E se a equipe não tem ferramentas para resolver aquilo ali, ela faz o seguinte, cara, vamos descobrir como é que resolve, desenvolve uma maneira de resolver, bota no nosso portfólio aí, cara, e vamos embora. Vamos partir para outra. Terceiro ponto, elas estão dispostas a aprender o que for preciso para desempenhar com qualidade seu papel. E, para mim, isso mostra a importância de que membros comprometidos de um time dentro da igreja têm que participar dos treinamentos que a gente realiza dentro da igreja. Porque é através desses treinamentos que a gente se prepara, desenvolve novas ferramentas para lidar com as coisas que estão acontecendo ao longo do caminho, gente. É isso. Não é porque a gente quer botar todo mundo dentro de uma sala assim, você agora vai ter que me escutar. Não é isso. A gente, quando define que há necessidade de um treinamento, é porque a gente entendeu que há um gap, há uma lacuna que precisa ser preenchida. É por isso que está tendo esse treinamento aqui. Amém? Porque a gente entendeu que esse era um momento que nós precisávamos ajustar certos pontos para a gente poder ir na direção daquilo que Deus está mostrando para a gente. Uma coisa que é importante nas equipes, isso de alta performance, isso não fica de fora em nenhuma situação, é que a gente tem que definir claramente, sim, papéis, políticas, regras, procedimentos e realizar os treinamentos. É isso que vai permitir que as equipes façam o seu trabalho de uma maneira mais fácil, mais eficiente e mais eficaz. Vocês sabem a diferença do eficiente e eficaz, né? O eficaz é você fazer o seu trabalho e atingir o resultado esperado. O eficiente é você fazer isso da maneira certa. Muitas vezes a gente é eficiente, mas não chega no resultado. O bom é que a gente seja eficiente e eficaz. Se for simples, então, é a melhor coisa do mundo. O quinto ponto, gente, é que equipes de alta performance se relacionam e sabem falar umas com as outras. Não é só se relacionar, é saber como falar também. Às vezes, gente, o segredo para que as coisas ocorram bem está, às vezes, numa vírgula. Não é verdade? Às vezes está numa pausa para respirar, pensar e saber o que vai falar. Temos que entender que, embora dentro da igreja a gente tenha departamentos diferentes, o objetivo, o propósito deles existirem é o mesmo. Ou seja, o Ministério de Casais trabalha com casais. A pastora Neiva trabalha na geração nova com crianças, mas embora o público-alvo deles seja distinto, eles estão com o mesmo objetivo. E curioso, eles até se cruzam, porque os mesmos pais que estão participando de um programa do Ministério de Casais são os pais das crianças que estão dentro de um programa da geração nova. Então não adianta a gente achar que cada um vive independente, porque a gente não vive de uma maneira independente aqui dentro da igreja. A gente se cobre, os ministérios, eles se entrelaçam. Essa é uma realidade. Não existe ministério independente. Na verdade, nós temos que cada vez mais aumentar a trama dessa teia de relacionamento, de conexão entre a gente. É assim que a gente vai conseguir cobrir ao máximo, é assim que os buracos são cobertos. Quanto mais a gente conseguir juntar, ligar isso aqui, mais a gente se conecta. Amém, gente? Então, quando a gente fala sobre esse relacionamento, equipes de alto desempenho conversam umas com as outras regularmente e como
aprenderam a falar aberta e honestamente umas com as outras, elas são mais bem-sucedidas em trabalhar juntas, porque fornecem feedback valioso um para o outro. É por isso que quando o conflito vem, ele virá, eles são capazes de lidar com isso construtivamente. Ou seja, quando a gente cria essa coisa onde a gente fala constantemente, a gente cria uma cultura de feedback, onde a gente entende que aquilo que eu estou passando para você como um entendimento, como minha visão, não tem o objetivo de criticar você, tem o objetivo de ajudar você a desempenhar o seu papel melhor. E da mesma forma, quando eu escuto falar de mim ou do meu ministério, eu entendo que aquilo ali é uma maneira que eu tenho de aprender e ver o que eu posso corrigir, como é que eu posso ir melhor. Faz sentido isso, gente? É esse ponto. Então, essa comunicação significa a gente ter um coração sem mimimi. Inclusive, eu quero levantar aqui na igreja que a gente entre uma campanha que é o Fora Mimimi. É sério, fora mimimi. Gente, a pior coisa que tem esse espírito de mimimi, cara. É muito mimimi, 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 mimimi. Vamos acabar com isso. Olha só, nós temos uma coisa maravilhosa, nós servimos a um Deus que diz o seguinte, cara, tudo que aconteceu de errado, morreu e começa de novo. Isso acontece a cada segundo, nanosegundo. Ou seja, nós somos um povo que tem a grande oportunidade de começar do zero todo dia de novo. Se a gente viver plenamente aquilo que a gente aprende, a gente tem todo dia o botãozinho do reset para apertar nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nas coisas que a gente faz, e temos a oportunidade de começar de novo e fazer certo de novo todo dia. Então, quero minha segunda proposta. Abandone o mimimi e a segunda, aperte agora o botão do reset. No que você pensa do irmãozinho do seu lado, no que você ficou chateado, no que o outro falou para você, amém, gente? No que você acha do cara da sua equipe. Vamos apertar o botão de reset e começar a construir agora relacionamentos melhores. E essa coisa, né, gente? E a gente tem que entender que tudo isso vai ajudar a gente a, quando tiver um conflito, tratar ele de uma maneira madura, de uma maneira que vai trazer crescimento para a gente. Construir um ambiente que valoriza os relacionamentos e a boa comunicação fortalece a equipe, pois os membros sentem que podem assumir riscos, compartilhar seus pensamentos, opiniões e sentimentos sem medo. Sabe, gente, ouvir é tão importante quanto falar. A gente precisa criar um ambiente aqui dentro e nos nossos times, onde haja essa liberdade das pessoas falarem sem medo. Sem medo. Fala assim, cara, eu não quero, eu não vou falar porque eu não sei o que vão pensar de mim. Às vezes aquilo que a pessoa está guardando é a solução do problema. Às vezes quando a gente cria um ambiente onde as pessoas têm medo de falar, você na verdade está calando às vezes a solução do seu problema. Não é verdade isso? A gente começou lá falando que existem dois aspectos essenciais para a gente ter alta performance. Um objetivo comum e uma boa comunicação. E para ter essa boa comunicação, as pessoas têm que estar dispostas, então, a expressar as suas opiniões. E não importa o quão diferentes elas sejam das outras. Às vezes, aquilo que a gente pensa que é uma ideia absurda é o que vai solucionar o problema. Às vezes, você tem uma pessoa no seu time que ela tem uma característica, que ela tem a capacidade de enxergar as coisas dentro de uma visão que às vezes a gente não tem. Eu estava aqui conversando com o Sidney, que é o nosso especialista nesse assunto, e comentei que eu fiz o MBTI a primeira vez em 94. E eu lembro que a consultora que fez comigo essa ferramenta, o MBTI, também deu NFJ, eu sempre fiz isso, sempre deu NFJ, ela falou uma coisa para mim, olha, a gente identificou uma característica sua. Você tem um nível de intuição muito alto. Então, se você, na sua tomada de decisão, abrir mão da sua intuição para tomar decisão baseada em fatos e dados, você corre o risco de errar. Olha que interessante. Ela fala assim, o fato é que você precisa se aperfeiçoar naquilo que é a sua característica. E não querer falar assim, poxa, mas todo mundo fala que as pessoas boas são aquelas que sabem analisar fatos e dados. Não sei, talvez por uma outra coisa, mas talvez não para aquilo para qual eu fui chamado. Não é isso aí, Cid? Por que eu fui chamado, a intuição é uma coisa importante. Então, eu preciso valorizar essa minha característica. E a gente tem que entender que isso reflete nas opiniões que as pessoas dão.
As opiniões são muitas vezes frutos da maneira como ela observa as coisas, que é diferente da maneira que uma outra pessoa observa, da maneira que a gente mesmo observa. Nós temos que criar um ambiente de equipe, sabe, onde as pessoas não tenham medo de dizer algo estúpido e nem tenham medo de cometer um erro. Nem tenham medo de cometer, na verdade, erros. O Lee Iacocca, ele dizia o seguinte, né? Ele falava que, para ele, o cara que não cometia erros era igualzinho aquele garoto que levava o cachorro para passear na rua e o cachorro levava ele onde queria ir. Ou seja, ele não sabia como conduzir, ele só era conduzido. Na verdade, quem não erra, não aprende, porque a gente aprende com os nossos erros. A verdade é que muito do nosso aprendizado vem dos nossos erros, porque os erros já mostram para a gente o que eu não devo fazer. Quando uma pessoa inteligente, quando ela erra, ela já sabe o seguinte, eu já sei o que não funciona. Então, agora eu vou partir para uma nova tentativa, porque isso aqui eu já sei que não funciona. O sexto e último ponto, gente, é o seguinte, equipes de alta performance recebem conhecimento, reconhecimento e valorização. Nós temos que reconhecer e valorizar as equipes de alto desempenho. É isso que faz, muitas vezes, eles terem alto desempenho, é esse reconhecimento que a gente dá a eles. Sabe, o reconhecimento e a valorização são responsabilidade de todos. Olha só, não é responsabilidade apenas do líder, é uma responsabilidade do líder. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, é responsabilidade nossa de chegar um dia num professor da geração nova e falar assim, cara, parabéns, eu queria te falar o quanto eu sou grato a você pelo que você faz aqui dentro. De repente, chegar aqui no louvor para alguém que está tocando ali, um baixo, fala assim, cara, quero falar que foi uma bênção hoje esse louvor aqui, com a tua presença aqui tocando esse baixo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não significa somente você valorizar as pessoas que fazem parte do seu time, mas você valorizar as pessoas que fazem parte do time como um todo. Reconhecer que alguém fez a diferença, não importa se ele seja do seu grupo. E o líder, então, ele é mais responsável ainda por fazer isso. Às vezes, um líder de um time, reconhecer o trabalho de um líder, de um membro de um outro time, é o que gera cola que vai ligar os times. Vocês sabiam disso? Às vezes, fala assim, cara, olha, fala assim, hoje, cara, vocês estavam muito bem. E a organização, ela tem que reconhecer e valorizar a contribuição da equipe, respeitando todos os membros do time. Ou seja, eu reconheço o time, mas eu reconheço e respeito cada membro do time, mesmo que ele seja o menor deles. Mesmo que ele, muitas vezes, tenha sido aquele que teve um desempenho muito fraco, muito pequeno, mas, às vezes, o resultado do todo só foi possível porque ele estava lá, mesmo que a contribuição dele tenha sido pequena. Faz sentido isso, gente? E eu quero falar para vocês 4 maneiras práticas, então, de você afirmar o valor da sua equipe. Primeiro, valorizando as ideias dela. Segundo ponto, valorizando a sua singularidade. O terceiro ponto, elogiando os seus esforços. Mais do que elogiar os seus resultados, é elogiar os seus esforços. Sabe, eu uma vez vivi uma situação. Eu trabalhava com um time que eu fiz um desafio a eles. O desafio não foi atingido, mas eu liberei a premiação para eles pelo esforço. Sabe o que aconteceu? Aquele time passou a ter uma garra, um comprometimento e uma união que eu nunca tinha visto antes. Porque eles falam assim, cara, nós não somos só aquilo que a gente entrega, nós fomos valorizados por quem nós somos, por aquilo que a gente fez. Então, isso é importante, é a gente valorizar, não elogiar não apenas o resultado, mas elogiar os esforços. O outro ponto, gente, elogiando o seu comprometimento e a sua lealdade. É muito importante, às vezes você tem alguém que o que ela tem de mais importante é a lealdade dela, é o comprometimento dela, porque às vezes o comprometimento e a lealdade dela é que influencia os outros a realizarem um bom trabalho. Essa é a verdade. Às vezes a gente fica só olhando para aquele que está fazendo gol, e às vezes quem está fazendo aquele cara conseguir entregar um monte de gol, é que você tem lá um capitão, que às vezes é um cara que não faz a diferença como jogador, mas está fazendo a diferença como exemplo dentro de campo. E, gente, é incrível como é que um sorriso e uma simples palavra de reconhecimento e encorajamento pode mudar o dia inteiro do membro de uma equipe. Temos que entender que é muito importante esse nosso reconhecimento com relação a eles, sabe? E uma dica que eu quero dar para vocês com relação ao time,
Quanto mais crédito você der aos outros, mais você vai desenvolver o espírito de equipe. É simples assim. Quanto mais você falar assim, cara, aí, você é o cara, você fez a coisa acontecer. Pô, gente, vocês são sensacionais, sou grato a vocês. O espírito de equipe se desenvolve. E você vai construir uma coisa importante chamada moral, que é o sentimento de orgulho e satisfação que a pessoa tem de pertencer à equipe e realizar o trabalho junto com você. A moral é que faz com que os membros da equipe sejam confiantes, entusiasmados, e é o que produz o senso de otimismo em relação ao futuro e mantém esse espírito de equipe e essa cola. O fato, gente, que em essência, uma equipe de alto desempenho tem alto desempenho quando ela há um propósito, valores claros, responsabilidade mútua pelos resultados, interdependência e um profundo cuidado e compromisso com a missão entre si. Quando a gente colocar isso em prática, vocês vão ver que a gente vai construir uma coisa sensacional, que são equipes de baixo consumo de energia e de baixa demanda de manutenção. Que é o seguinte, eu não tenho que ficar gastando energia com coisa que não tem sentido e não tenho que ficar toda hora consertando coisinhas na equipe. Gente descomplicada, equipes descomplicadas. É isso que a gente quer. Aumentar a eficiência significa a gente fazer coisas simples, que começam por um propósito, depois por uma boa comunicação e a valorização de quem as pessoas são. Amém, gente? Valeu!